A gravidade da desobediência e a glória da obediência. Mateus 5,19 diz assim: aquele, pois, que violar um desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Amém? Mas obrigado por essa palavra maravilhosa, que a gente possa compreender e praticar tudo isso que o Senhor está aqui nos revelando nesta noite. E agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor nos ensina a seguir os teus mandamentos. Não são mandamentos pesados, são mandamentos que não são penosos. E o principal deles é amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ensina isso, Pai, e nos abençoa nesta noite, em nome e para a glória de Jesus. Amém? Então eu queria trazer aqui 3 pontos. O que é mais seguro? Uma mesa de 4 pés ou uma mesa de 3 pés? De 3. 3 pés, se um tiver mais curto do que o outro, a mesa nem balança. Tem até um buraco, um pé vai ficar lá e 2 vão segurar. 3 é um negócio bom demais, por isso que nosso Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu gosto de 3 pontos. E esses 3 pontos que eu quero trazer aqui nessa noite é o primeiro ponto: o perigo de não se importar com a lei de Deus, e não dar importância à lei de Deus. É um perigo para nossas vidas. O segundo ponto é a importância do testemunho e do ensino. E o terceiro ponto é o que é a grandeza no reino de Deus. Eu vou matar a minha curiosidade junto com a curiosidade de vocês. Amém, queridos? Então o primeiro ponto é o perigo de não se importar com a lei. Qual é a lei? Lembra? Os fariseus, quando perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento, ele disse: vocês não leram a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo, como a ti mesmo. Então a lei é essa. E nós estamos vivendo num tempo que, infelizmente, as pessoas não estão se importando com esta lei de Deus. Como é que a gente percebe isso? Pela indiferença com o sofrimento do outro, não é? Também acabou de falar que o testemunho dela de ir lá, ela se importou com alguém que está lá sofrendo, foi lá dar uma palavra. Muitas vezes a pessoa não quer nem ouvir nada, só quer ser ouvida, quer desabafar, sem emprestar seu ouvido para a pessoa. Que coisa boa, né? Quem não gostaria disso? E Jesus diz assim: olha, aquilo que você quer que os homens te façam, faça você para eles. Se fosse você que estivesse na situação daquela mulher, você gostaria ou não que alguém fosse lá lhe ouvir, lhe consolar, lhe servir, lhe amar? Quem é que não gosta, né, Rosa? Então, Jesus sabe das coisas. Ele disse: você gostaria de que as pessoas fossem? Então faça isso. Por quê? Porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Para mim, esse é um dos versículos mais... É tudo, né? A lei e os profetas. Quem é a lei? Moisés. E os profetas? Elias, todos os profetas. Quem é a lei e os profetas? Cristo. Ele cumpriu a lei e testificou tudo que os profetas disseram e profetizaram a respeito dele. Então Jesus adverte contra as negligências, contra você não dar importância aos mínimos mandamentos. Por que isso? Porque para Deus não existe pecado pequeno, nem pecado grande. Não existe mandamento menos importante para Deus. Todos os mandamentos são importantes, mas existe o primeiro, que é amar a Deus, e o segundo, que é semelhante ao primeiro, porque quem não ama ao seu próximo, então não pode dizer que ama a Deus, porque amar a Deus e não amar a imagem e semelhança do Criador é uma hipocrisia, é falsidade, é mentira contra Deus, que a gente não está amando, não é verdade? Então ele está dizendo que mesmo que sejam coisas pouco importantes, que nós precisamos obedecer.
E se a gente não obedece, é um perigo não se importar com os mandamentos, com a lei de Deus. Então, aí ele diz que desobedecer e incentivar o erro, né, tira a autoridade da palavra na nossa vida, na vida do crente. Ou seja, eu desobedeço e ainda incentivo o outro, ou ensino ao outro o erro. Então, meus irmãos, a gente está tirando a autoridade. Então, Deus não precisava, Deus não existe para você, porque um Deus mudo é melhor que ele não exista mesmo. Um Deus que não tem palavra, um Deus que não fala, né? Então é isso que nós precisamos prestar atenção. Tiago, no capítulo 2, olha o que ele diz, no versículo 10: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se tornou culpado de todos. Então a lei de Deus é um bloco único, é um pacote só. Então quebrar uma parte desse pacote, desse bloco, é quebrar toda a lei, é quebrar a aliança inteira que Deus tem conosco. Ele não quebra, mas nós podemos quebrar. Amém? Porque se a gente violar um desses mínimos mandamentos e ensinar isso a outros, será considerado alguém mínimo no reino do céu, ou seja, alguém que também não tem importância. Você não se importa com as coisas de Deus, com os mandamentos, com a lei de Deus? Você não dá importância? Olha que perigo é. Deus também não se importa conosco. A gente é mínimo, essa importância é para Deus. Mas, olha o que ele diz, mas aquele que observar, ou seja, obedecer, e além de obedecer, também ensinar, tá vendo, Rei? Obedece e ensina, esse será considerado grande no reino dos céus. Deus vai te honrar se você obedecer e assim ensinar. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto é que o perigo de não se importar com a lei de Deus. O segundo ponto é a importância do testemunho e do ensino, porque ele fala aqui de testemunhar, de obedecer, de desobedecer e assim ensinar. Ou seja, ensinar que não obedeça. Ou então de obedecer, testemunhar e ensinar. Então, com a minha vida eu testemunho e eu ensino isso. Porque é muito simples e muito comum as pessoas ensinarem algo que não vivem. Mas o que Deus está falando aqui, o que Jesus está falando, que é grande no reino dos céus, é aquele que ensina, mas também testemunha, mas também vive. Dá o exemplo. Tem um ditado que diz que o exemplo arrasta. Porque se você ensina e não é exemplo, ninguém vai te considerar. Muito menos Deus, né? Ele diz que vai ser mínimo se você não ensina. Ou então se você ensina aquilo que você mesmo não observa. Então nossas ações, elas educam as outras pessoas. Muitas vezes você não precisa nem falar, né? Então sua ação, suas atitudes educam, ensinam as outras pessoas. Então quem desobedece e torna a desobediência uma norma de conduta, né? Ele normaliza o pecado, passa a ser uma coisa normal. Não, pecar é normal, isso é normal, e influencia os outros ao erro. Isso é o que Jesus está falando aqui, que essa pessoa que ela desobedece e normaliza, torna legal o erro, né? Influencia os outros a errar. É o que ele está dizendo aqui. E, por outro lado, a obediência, a prática, quem pratica a obediência, ela valida o ensino. Então, o ensino dessa pessoa obediente é válido, você dá valor ao ensino de quem obedece. Quantos aqui já viram pessoas querendo dar conselho, mas elas mesmas não fazem aquilo que deram? Jesus está falando aqui, os fariseus estão vindo. Fariseus eram aqueles hipócritas, né?
escribas e fariseus hipócritas, raça de víboras, quem livrará vocês do fogo do inferno? É preciso que a gente tenha esse temor e preste atenção a isso, né? Porque quando a gente dá valor ao ensino, é quando a pessoa mostra com a vida dela que é uma pessoa temente, obediente às coisas de Deus. Então é isso que edifica toda a igreja, toda a comunidade da fé. Nós precisamos ser um povo que testemunhe com a nossa própria vida aquilo que nós mesmos ensinamos e aprendemos. Glória a Deus! O conselho de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Doutrina, que ele está falando aqui é ensino, viu? Doutrina é ensino. Tem cuidado de ti mesmo, do teu testemunho, da tua obediência e do ensino. Cuidado com o que você faz e cuidado com o que você ensina. Continua nesses deveres. Ele está falando para um discípulo dele, um homem de Deus, Timóteo, né? Porque você fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Benção essa palavra, né? Tenha cuidado com o seu testemunho. Observe o que é a lei de Deus. Tá certo? E tome também cuidado com o que você ensina. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. Nós precisamos ser obedientes e ensinar a obediência. As duas coisas. Porque fazendo assim, ele diz que você vai salvar tanto a você mesmo como aos outros. Então, vida e doutrina, testemunho e ensino, elas caminham juntos. Glória a Deus. Então, é o exemplo que arrasta. Não é a conversa, não é a fala. Não basta falar. Você precisa testemunhar com a sua própria vida. O perigo de não se importar com a lei, acabamos de ver a importância do testemunho e do ensino. O terceiro ponto, o que é a grandeza? O que para Deus, o que é grandeza? Porque ele fala aqui de mínimo e de grande. Aquele que desobedece e ensina a desobedecer é mínimo, tem pessoas sem importância. Mas o que obedece, que tem testemunho e assim ensina, é grande no reino dos céus. Então, o que é ser grande para Deus? A verdadeira grandeza para Deus não se mede por status. Eu sou doutor, eu sou político. Não se mede para Deus. Não vale nada o status da pessoa. Ele pode ser importante para todo mundo, mas para Deus não é isso que mede grandeza. Não adianta achar que porque você tem um status elevado é grande para Deus. Grande para Deus é quem obedece, quem dá importância aos mandamentos dele e ensina. Você já pensou que privilégio é que nós, quando subimos aqui nesse lugar, diante de Deus, a grandeza que isso é para Deus, quando você tem uma vida de testemunho verdadeiro e de ensino da doutrina de Cristo e dos apóstolos, isso é grandioso demais, meus irmãos. É muita honra. Não tem status que se compare com isso, né? Não precisa ser um pastor conhecido no mundo inteiro. Não, meu irmão. Qualquer um de nós, se tiver o testemunho e ler a palavra de Deus, Kleber chegou aqui, leu o Salmo 25, se torna grande para Deus, desde que seu testemunho bata com aquilo que ele está ensinando. Então, Deus não mede a grandeza pelo status. Qual é outra coisa que Deus não mede a grandeza? Pelo carisma. Pastores carismáticos que chegam aqui, fazem sorrir, fazem o povo pular, fazem o povo... Para Deus isso não adianta. Como é que está a vida dele? E o que é que ele está ensinando? O que ele está ensinando é o mesmo que ele está vivendo? Se for, é grande para Deus. Não é lindo isso? Mas esse cara é muito rico, tem muitas posses, fazendeiro, tem não sei quantas fazendas, dono de uma fábrica de automóvel. Deus não mede grandeza por isso. Você quer ser grande para Deus? Testemunho e ensino, só isso. É simples assim. Por isso que Jesus disse, os meus mandamentos não são pesados, não são penosos. É muito simples. É só você viver o que você prega e pregar o que você vive. Então não é status, não é carisma e nem é posses. Diga assim, não é status, não é carisma, não é posses. É testemunho e ensinar o que vive.
Então o termômetro no reino dos céus é a fidelidade nos pequenos detalhes. Por isso que ele diz, será os mínimos mandamentos. Quem fizer errar nesses mínimos pequenos detalhes. E qual é o outro? A submissão voluntária à vontade de Deus. É você viver nos mínimos detalhes. Fidelidade é você pegar 1 quilo de açúcar. Se quem tem uma balança em casa, bota lá na balança e aí o ponteiro bate lá certinho. O nome daquele ponteiro é o fiel da balança. 1 quilo. É 1 quilo. Quando você pesar, é 1 quilo. O que é fidelidade? É você praticar e ensinar o que pratica, ou ensinar e praticar o que você ensina. Amém, meus irmãos? Então aí é o termômetro dos céus, para saber se você é grande ou não. Não é simples. Não precisa ter nenhuma grandeza segundo os homens, porque para Deus é isso que vem quando nós precisamos ser voluntariamente submissos a Ele. Sim, Senhor, fala que teu servo ouve. Diga assim, se você é uma serva, se você é um servo, diga sim, Senhor. Sim, Senhor. Fala que teu servo ouve. Amém? Deus ama a fidelidade. Para Deus, a fidelidade é algo essencial. Se tirar a fidelidade, não sobra nada para Deus. A infidelidade nos torna mínimos, sem importância para Deus. Mas a fidelidade nos faz grande no reino dos céus. Olha o que Lucas 16, no versículo 10 fala. Jesus que fala isso aqui, ó. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, Jesus, ele olha se a gente é fiel no pouquinho. Pronto. Se é fiel no pouquinho, vai ser no muito também. Esses dias meu filho está aí, a gente estava conversando, e falei assim, não, a gente fala que foi isso, uma justificativa lá, que não era uma verdade. Você acredita que eu falei isso e não consegui dormir de noite? Eu orei e pedi perdão a Deus. Uma besteira, mas para Deus aquilo ali é infidelidade. Não importa se é um pecadinho ou um pecadão, não existe para Deus pecado mais desgraçado, desculpa o termo assim, do que outro. Toda mentira é mentirosa. Amém? Então a fidelidade no dia a dia, para Deus é assim. Quem já foi aqui de carro, de moto ou de ônibus para a cidade quando a estrada está toda esburacada? É horrível, né? Demora, você sofre. Assim é a vida da pessoa infiel. As coisas atrasam de acontecer, não vem. Por quê? Não é que Deus quer castigar, não. Mas Deus está vendo que nosso coração ainda não está pronto para ser um fiel a Ele, para que a gente possa caminhar para receber as bênçãos que Ele tem para nós. Mas, quando nós praticamos a fidelidade, é como se essa estrada tivesse asfaltadinha. Rapidinho e confortavelmente você chega lá. Então, meus irmãos, Deus quer honrar os seus filhos. E Deus honra os filhos que são fiéis. Então eu queria que a gente... 3 coisas aqui. Que você examinasse esses pequenos detalhes. Amém? Preste bem atenção que essa é a parte mais importante da ministração da palavra, que nós chamamos de aplicação. O remédio foi dado, nós precisamos agora aplicar. E como é que nós vamos aplicar? Primeira coisa, examinar esses detalhes. Quais são? Identificar, lembrar de pequenos deslizes diários. Todos nós cometemos deslizes. Deslizes são coisas que desagradam ao Senhor, ainda que pequenininhos. Mas só foi uma mentirinha, só foi uma coisa. Sabe? Isso desagrada a Deus. Se nós queremos sermos filhos honrados do Senhor, nós precisamos atentar para esses deslizes, para essas coisas que no dia a dia, pequenas mentiras, ou não falar a verdade, porque às vezes a gente não mente, mas também não fala a verdade. Os filhos de Deus são íntegros, ou seja, inteiros, e quando você
peca um desses mínimos, como ele diz aqui, né? É aquele que violar um desses mínimos. Essa palavra mínimo aqui não está à toa. Foi bem colocada. Palavra de Deus. Jesus falou que um desses mínimos mandamentos, e assim ensinar, será considerado mínimo. Então, queridos, você examinar essas coisas mínimas, desintegra, desmancha você diante de Deus. Então você se torna mínimo diante de Deus. Amém, cara? Então o que é que você tem que fazer? Abandonar hoje mesmo. Se você consegue identificar, foi o Espírito Santo que te mostrou. Então obedecer e dizer, amém, Espírito Santo, realmente eu errei. Essa mentirinha, que eu nem me lembro mais qual foi, mas... já me lembrei. E eu já falei essas coisas com o Tamires e com o Regis também. Por exemplo, eu quero fazer um acampamento para a minha igreja com 50 pessoas no carnaval. Ora, nós podemos receber 300 pessoas no carnaval. Como é que eu vou fechar um contrato agora com 50 pessoas? Então, o que é que eu dizia para o cliente? Olha, nós estamos com uma reserva para carnaval. E vamos, inclusive foi isso que eu falei com o Dudu. Não foi nem carnaval, foi outra data. Mas, nós estamos com uma reserva para carnaval. Mas vamos esperar até final do ano. Se ele desistir, eu te coloco. Mentira! Não tinha reserva para carnaval. Tá entendendo? É uma mentirinha boba que não vai prejudicar ninguém. Eu só não queria colocar 50 pessoas, podendo colocar 300. Não é não? É mentira. A gente tem que ter coragem, porque não temos que ter pena de nós mesmos. De dizer, você errou, rapaz. Que vergonha. O Espírito Santo está vendo. E ele mostra para a gente. Está entendendo? Então, a gente pode falar a verdade sem problema nenhum. Olha, nós temos capacidade para 300 pessoas e eu vou esperar até janeiro. Se tiver vaga, eu boto os seus 50, acabou. Se ele não gostar, problema dele. Claro que eu vou falar com jeito, né? Se eu falar com grosseria também, aí já é outro pecado. Mas se você falar em amor, as pessoas vão entender. Imagine que você tem, vamos dizer aqui, alguém tem uma roça de amendoim. Pô, era isso que eu queria falar, amendoim. E você plantou, sei lá, 50 quartas de amendoim. É um bocado de amendoim, não é? Aí alguém agora quer comprar teu amendoim, que só vai estar pronto em junho. Você vende? Você vai esperar preço, né? Não, peraí. Eu dou, não sei quanto é um saco de amendoim. 100 conto. E se der 300, você vendeu a ele agora, você perdeu. Agora, se você disser, não, eu já vendi, não tem mais para vender não. Aí você está mentindo. Essas coisinhas assim é muito feio para a gente. Isso esburaca a nossa caminhada. Desintegra a nossa vida diante de Deus. Então a gente precisa abandonar essas pequenas mentiras. Porque ela não fez mal a ninguém, mas faz mal. O Espírito Santo se entristece com isso. Amém? Então a primeira coisa é identificar pequenos deslizes diários. Todos nós cometemos. Amém? Amém. Segundo, alinhe a fala com a ação. Avalie se suas atitudes diárias, na sua casa, ou no trabalho, onde quer que seja, se elas confirmam a fé que você tem, e que você fala que tem, ou então se contradiz. Se o que você fala confirma a sua fé que você professa, amém. Mas se não, se contradiz, você tem que o quê? Abandonar. Glória a Deus. E a terceira, eu deixei essa aqui por último, porque eu acho assim, valioso demais. Seja referência. O que é ser referência? É ser exemplo. Poxa, olha ali, ó, uma crente ali, ó, a Juscelia ali, ó. Ali sim é uma mulher de Deus. Amém? Isso alegra o coração de Deus e nos traz honra para as nossas vidas, não é não, Rosa? Então, como é que nós vamos ser referência? Aí eu trago aqui uma aplicação para você escolher um mandamento de amor ou de serviço para praticar intencionalmente durante esta semana. Quem topa?
Amém. Agora, quinta-feira você chega aqui e dá um testemunho. Não é contar vantagem, não. É só, olha, puxa, eu fiz isso, fiz assim, deu testemunho, e Deus vai ser glorificado e você vai encorajar os irmãos a serem assim também. Glória a Deus. Você vai ser um exemplo, você vai ser uma referência para a sua família, para a sua comunidade, para os seus irmãos, para quem quer que seja. Amém? Para que isso, pastor? Para que você seja grande no reino de Deus. Isso é grandeza. Então eu queria trazer aqui alguns exemplos de amor e de serviço como sugestão, sabe? Prestem bem atenção, para que você depois não perca a oportunidade. Então, praticar o amor e o serviço no dia a dia não exige grandes gestos. Não consola você saber disso? Não precisa muita coisa. Jesus disse que não é pesado, é leve. Mas essas ações que são intencionais, não é uma coisa que eu vou fazer porque eu estou com vontade. Não. Se você fez porque está com vontade, não é amor. É amor a si próprio. E Jesus disse que quem amar a si mesmo, perde sua vida. Amar o próximo é quando você faz as coisas com intenção de amar e de ajudar as pessoas. Por exemplo, em casa com sua família. Prepare o café da manhã e deixe na mesa posta para quem você mora antes que elas acordem. Eu sei que tem muita mulher que faz isso aqui, né? Mas tem homem que não faz. Eu de vez em quando faço, certo? Às vezes minha mulher, quando também eu não estou direto lá, então eu estou deitado, ela levanta primeiro, eu digo, vou deixar ela fazer. Mas se eu levantar, eu digo, filha, fica aí que eu vou fazer o café. Eu vou lá e faço o café, coloco tudo na mesa, quando ela acorda já está tudo pronto. E aí é a vez dela ficar, né, desfrutando de alguém que está servindo a ela em amor. Tá certo? Você acha que eu tenho uma vontade louca, estou com a vontade de acordar cedo para fazer café, para botar mesa, para... Não, aquilo ali é uma intenção de amor. É um exemplo. Tá certo? Outra coisa que eu falei aqui há pouco é a escuta ativa. Você parar para escutar alguém. Eu falei de Tamires, que foi visitar a pessoa que estava enferma, que essa pessoa muitas vezes só queria ser escutada, sem prestar seu ouvido a essa pessoa. Ouça, olha o que Deus disse, ouça, ó Israel, o Senhor, Deus é o seu único Senhor, ouça Ele, amarás ao seu Deus, com toda a tua força, não é com toda a tua vontade, é com a tua força, com o teu entendimento, amém? Então, a outra coisa é você se oferecer para resolver um problema dela. Né? A pessoa, muitas vezes a gente sabe que as pessoas precisam de uma coisa ou de outra. Eu queria resolver isso para você. Meu irmão, eu quero resolver. Se você aceitar, eu vou fazer. Eu vou na rua para você, eu vou, sei lá o que é. Você sabe, gestos de carinho espontâneos. Ligar, deixar uma mensagem com a palavra. A gente já fez isso? Quem já fez isso aqui? Olha, eu me lembrei de você. Você é uma pessoa muito generosa, você é uma pessoa muito, sei lá, o que você... Elogiar uma pessoa é um gesto de amor. Amém? Apoio profissional é uma coisa que a gente faz muito lá, né? São 4 funcionários, a gente fala sobre isso, sobre um apoiar o outro. Se o resto está sobrecarregado, Bia vem correndo para ajudar ele, ou vice-versa. Apoio profissional, isso é amar. Não, só vou fazer o que é da minha obrigação. Não é amor. Então nós precisamos praticar isso. Porque isso é você dar importância à lei de Deus. Qual é a lei? Amar a Deus e ao próximo. Essas ideias vão fazer a diferença na vida da outra pessoa. Amém? A pessoa vai te considerar grande no reino dos céus. E você acha que se alguém te considera grande no reino dos céus, Deus também não vai te considerar? Claro que vai. Claro que vai. Hoje as pessoas estão considerando quem tem status, quem é carismático, quem tem posses, mas para Deus essas coisas não valem. O que vale é o amor, é o servir ao próximo. Amém? É ser fiel, não apenas ser útil, mas ser fiel. Porque ser útil é diferente de ser bom e fiel. Lembra do servo bom e fiel? E do servo que foi só útil? Que Deus falou, servo mau, infiel. Ele foi para onde? Vai para lá para o fogo eterno que arde.
O servo útil. Deus usou Satanás para tocar na vida de Jó e de tantos outros. É útil. Deus, ele usou um espírito mentiroso para enganar o rei Acabe. Porque o rei Acabe só queria ouvir profecia que ele gostasse. Assim somos nós. Não podemos nos conformar em ser somente útil. Temos que buscar ser bons e fiel. Porque somos filhos de um Deus que é bom e fiel. Deus é bom? Deus é fiel? Então vamos ficar de pé, vamos orar para a gente encerrar em nome de Jesus.